Olá, está começando o Jornal da Câmara, um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Vereadoras visitam mulher que sofreu violência doméstica. Projeto de lei pretende instituir capacitação de professores em cursos de primeiros socorros. Padre Júlio Lancelotti poderá se tornar cidadão guarulhense. Moradores reclamam de problemas no agendamento de transporte ambulatorial. É o que você confere a partir de agora. Explorando o efeito do capital sobre o homem e a natureza. Este é o tema da exposição do arte-educador Claudinei Monteiro, que está aberta na Biblioteca Monteiro Lobato até dia 5 de novembro. Entre o Homem e a Natureza é o nome da exposição do artista Claudinei Monteiro, aberta gratuitamente ao público no Salão de Exposições da Biblioteca Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos. A mostra acontece entre os dias 20 de agosto e 5 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, e tem classificação livre. Nesse trabalho, Claudinei Monteiro trata do efeito do capital sobre o homem e a natureza. Sob curadoria de Caroline Esteves, a exposição conta com 34 obras entre pinturas sob células e pinturas e desenhos de paisagens surrealistas. Registros de trabalhos de arte urbana do artista também ficarão disponíveis durante a exposição. Na última semana, a Procuradoria Especial da Mulher, juntamente com a Patrulha Maria da Penha, visitaram uma moradora do bairro Vila das Malvinas, que sofreu violência doméstica. A Procuradoria Especial da Mulher realizou reunião na última segunda-feira, 16 de agosto. Em pauta, a situação de uma moradora do bairro Vila das Malvinas que recebeu a visita das procuradoras e da Patrulha Maria da Penha. A mulher, vítima de violência doméstica, tem aproximadamente 35 anos e mora com o filho de 7 em situação precária. Procuradora Especial da Mulher, a vereadora Carlinda Tinoco do Republicanos, comentou a visita. Tivemos uma visita com a Patrulha Maria da Penha e essa visita foi de suma importância, porque é um caso muito, além de ser sigiloso, é um caso assim, muito triste, porque essa pessoa ela está assim, com um estado muito, muito degradante. Ela se encontra num espaço físico muito simples, ela tem problemas também na saúde quanto aos seus dentes, que está com problema também. E a gente vai procurar, juntamente com todas as vereadoras da casa, procurar uma solução que já estamos buscando, dentistas, também uma psicóloga para acompanhá-la, porque ela é usuária de drogas, mas graças a Deus a Patrulha Maria da Penha, ela acompanhou assim de uma forma muito rápida. Hoje o seu ex-companheiro está preso, ela também tem um filho de 7 anos de idade, e a Procuradoria vai acompanhar, juntamente com a Patrulha, esse caso para tentar trazer solução para essa vítima de violência contra a mulher. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher emitiu parecer contrário a um projeto que institui campanha de igualdade de gênero e combate ao machismo em escolas da Rede Municipal de Ensino de Guarulhos. Em reunião dia 16 de agosto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher deu parecer contrário ao projeto que institui a campanha permanente de equidade de gênero e combate ao machismo nas escolas públicas municipais da cidade. O projeto é de autoria do vereador Edmilson do PSOL. A presidente da comissão, vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, destacou que já existe legislação federal relativa ao tema da proposta. Ao estudar esse projeto, nós dividimos esse projeto, pelo menos eu dividi esse projeto, em 2 etapas. A primeira em relação à proteção da criança no ambiente escolar, porque trata-se de um projeto para extinguir todo e qualquer tipo de discriminação em virtude do sexo da criança. Tendo o ECA como o manual e o guia de um educador, nós já temos leis, a Lei 8069, que dá toda e qualquer condição do educador trabalhar no ambiente escolar, transformar esse ambiente num ambiente comum para todos,
porque não é só frisando a discriminação que nós vamos extingui-la, mas tornar um ambiente comum para todos. Uma criança que aprende a não rejeitar qualquer uma outra por qualquer outro motivo, por cor, por questões sexuais, religiosas, ela não precisa especificamente de uma lei contra o machismo, já que ela tem como consciência respeitar o próximo em todos os âmbitos. Então, tendo nesse primeiro momento esse pensamento, dentro da escola, sim, fora da escola, nós já temos a Lei Maria da Penha, que também traz um envolvimento com a comunidade, com o ambiente escolar, com o educador, inclusive uma lei recente que foi sancionada agora em junho, uma lei federal, que não só cria a Semana de Combate à Violência, baseado na Lei Maria da Penha, que é uma lei que já existe, como também propõe a capacitação desses profissionais com a finalidade de trazer essa temática para dentro da escola, numa discussão saudável, promovendo de maneira muito com total envolvimento das crianças, da comunidade, da família, um pensamento de extinção de qualquer tipo de comportamento de violência que reflita em relação à mulher. Então, por isso, eu votei contrário e a comissão inteira votou contrário. O Brasil vem registrando recordes de desempregados nos últimos meses. Buscando ajudar na recolocação profissional desses trabalhadores, a Prefeitura de Guarulhos está com 420 vagas abertas para cursos profissionalizantes nas mais variadas áreas. A Secretaria do Trabalho de Guarulhos recebe inscrições até 31 de agosto para 420 vagas dos cursos de qualificação profissional do Centro de Treinamento e Mão de Obra. Os cursos são de variadas áreas, como barman, cabeleireiro, marketing e vendas, porteiro, manutenção de smartphone e tablet e outras atividades. Para fazer o curso, é necessário ter 16 anos ou mais, ser morador de Guarulhos e ter o ensino fundamental completo. As aulas têm início em 1º de fevereiro, de forma presencial, no período noturno. Os cursos serão oferecidos em diversos locais da cidade, para que o maior número de pessoas possa participar sem problemas de deslocamento e transporte. Confira todos os cursos, datas, locais e horários no site da Prefeitura. Os interessados devem se inscrever pelos telefones 2475-9728, 2475-9715, 2475-9726, 2475-9706 e 2475-9724. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude foi favorável a um projeto de lei que cria o programa Infância Sem Pornografia. Em reunião presencial realizada dia 16 de agosto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude analisou 7 projetos de lei. 5 deles receberam pareceres favoráveis e 2 contrários. Um dos itens que teve apoio unânime da comissão foi um projeto de lei que institui o programa Infância Sem Pornografia. Em análise no Legislativo desde 2019, o projeto determina que a administração pública deve restringir o acesso de crianças e adolescentes a textos, músicas ou vídeos que sejam considerados obscenos ou pornográficos. Presidente da comissão, Wellington Bezerra, do PTC, elogiou a propositura. Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Pastor Nistaldo por essa propositura de extrema importância. Nós sabemos que a pornografia ela causa muitos males à sociedade e o município de Guarulhos não pode ficar de fora dessa luta, desse combate, principalmente em âmbito das escolas municipais, em todos os segmentos da municipalidade. Nós precisamos orientar as nossas crianças e as famílias guarulhenses contra a pornografia. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor rejeitou uma proposta que pretendia tornar obrigatória a instalação de ambulatório médico e ambulância em shoppings da cidade, afirmando que já existe legislação local regulando essa obrigatoriedade. Agora, os integrantes da comissão pretendem verificar se a lei que prevê essa medida está sendo cumprida. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor analisou 2 projetos na reunião de 16 de agosto e ambos receberam parecer contrário.
De autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, uma dessas propostas prevê que shopping centers com mais de 70 lojas em funcionamento tenham um ambulatório médico de urgência e uma ambulância. Os parlamentares identificaram a existência de uma lei semelhante e resolveram conferir se ela está sendo cumprida, como explica o presidente da comissão, o vereador Jorginho Mota, do PTC. Eu, como presidente da comissão, votei favorável, porém, os dois vereadores, o vereador Jaime Júnior, o vereador Romildo Santos, entendem que não é necessário votar a favor, porque já existe um projeto de lei. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar para que a comissão vá fazer uma inspeção nos shopping centers para ver se essa lei, que é de 2006, que ainda está em vigor, né, que está em vigor desde 2006, se está sendo aplicada nos shoppings, né? Então, nós vamos, dentro das próximas semanas, devemos estar fazendo uma vistoria minuciosa nos grandes shoppings aqui da nossa cidade. Você já pensou em uma escola com estacionamento para bicicletas, coleta seletiva e horta coletiva? Essas são algumas das ações do programa Escola Sustentável, que está em debate entre os vereadores. Na reunião de 17 de agosto, a Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável a 2 projetos de lei. Além da proposta que trata do programa de conscientização sobre proteção animal, os parlamentares aprovaram o projeto que autoriza a implantação do programa Escola Sustentável na rede municipal de ensino da cidade. De autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, esse projeto prevê implantar nas escolas a coleta seletiva, o estacionamento de bicicletas, horta coletiva, além de estimular a educação ambiental com ações para economia de água e energia elétrica e redução de emissão de carbono. O presidente da comissão, o vereador Edmilson do PSOL, destacou a relevância do programa. Está cada vez mais na ordem do dia nós temos essas preocupações em relação à questão ambiental. E a escola acaba sendo o ambiente propício para poder levar para as crianças, levar ali para os estudantes essa possibilidade de, desde pequenos, já terem contato com essa matéria de educação ambiental na prática, né, com coisas práticas do cotidiano deles. Veja a questão do lixo e da importância de reciclar o lixo. Nós só vamos conseguir fazer com que isso aconteça a partir de um convencimento de alguns membros da família. E a criança sempre está mais disposta a colaborar. Então, se a gente conseguir conciliar isso pela escola, com certeza ela vai chegar falando em casa para o pai, para a mãe, ajudando a organizar. Então, esse projeto de lei é um projeto importante, tornando as escolas do município, as que já existem, as próximas, né, já adequadas a esse projeto. Por isso que nós, pela importância da matéria, pela importância da questão do meio ambiente, optamos pelo parecer favorável. Previsto para ser realizado na terça-feira, dia 17, o depoimento do diretor-presidente da Proguaru, a Comissão Especial de Estudos sobre a empresa, foi mais uma vez adiado. A 12ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru foi aberta apenas durante poucos minutos, dia 17 de agosto. O objetivo da reunião era ouvir o depoimento do diretor-presidente da empresa, Francisco Carone, mas por questões de saúde ele não compareceu. O presidente da CE, Edmilson do PSOL, decidiu adiar o depoimento para a próxima terça-feira, dia 24. Hoje a Comissão Especial de Estudos ouviria o presidente da Proguaru, Francisco Carone, confirmado para a presença dele hoje aqui, porém agora à tarde ele me mandou uma mensagem relatando um problema de saúde, fortes dores que ele estava sentindo, foi ao médico e o médico aconselhou a ele realizar uma bateria de exames. Então, por isso que nós não tivemos a reunião hoje, mas vamos retornar na próxima terça-feira de novo com o Francisco Carone, aguardando ele aqui. E hoje nós tínhamos quórum, né, tanto virtual como a presença de muitos vereadores aqui, pelo interesse do depoimento dele, mas sem a presença dele nós não poderíamos dar sequência e continuidade. Edmilson também anunciou que logo depois de Francisco Carone será convidado a prestar depoimento na CE o interventor da Proguaru, Ibrahim El-Kadi. A mudança dos cabos que são utilizados na prestação de serviços públicos, tais como de energia elétrica e telefonia, para o sistema subterrâneo, foi motivo de debate nesta semana na Câmara.
A Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico da Câmara realizou reunião virtual na última quarta-feira, 18 de agosto. 3 projetos de lei foram avaliados pela comissão. O PL 946 de 2021, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que autoriza no município de Guarulhos a conversão da rede aérea de cabos para a rede subterrânea, recebeu parecer favorável. Presidente dos trabalhos e autor da proposta, o vereador Wesley Casaforte comentou a decisão da comissão. É uma propositura que é já um clamor antigo já na cidade, como já foi apresentado anteriormente por outros colegas parlamentares em outras legislaturas, mas é um projeto de grande relevância para a cidade, principalmente com relação aos cabeamentos de energia elétrica e cabeamento de telefonia, que ficam suspensos, fica de maneira aérea. E o que acontece? O risco de um acidente, como já teve várias vítimas fatais por risco de choque, que as pessoas morreram, e também nós temos também a questão dos cabeamentos de telefonia, que por vezes fica aquele emaranhado de fios, pessoas que pediram a ligação já não se utiliza mais, e fica aquele cabeamento vulnerável, e acaba ficando pendurado, já motociclista e ciclista, que acaba enroscando no pescoço das pessoas, e sem contar o quanto que deixa feio o município. E também falando da questão desses cabeamentos suspensos, também nós temos que ressaltar a questão das árvores, que são dentro do município, que por vezes as pessoas, tem que tirar a árvore. O problema não são as árvores, o problema é o cabeamento que acaba prejudicando dentro da cidade. Então, fico contente dos vereadores terem entendido a importância desse projeto, de ser aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, e isso vá para plenário. Espero que todos os colegas, que esse projeto não seja somente desse vereador, mas seja dos 34 vereadores da Câmara Municipal, pensando pela cidade de Guarulhos. Se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 por causa da marca ou do fabricante, poderá levar o indivíduo ao final da fila de imunização em Guarulhos. Essa é a determinação de um projeto que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. A proposta do vereador Romildo Santos, do PSD, que regulamenta normas para pessoas que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 em razão da marca ou do fabricante, foi um dos 9 projetos analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa na reunião de 18 de agosto. Os parlamentares deram parecer favorável a essa medida, que coloca no fim da fila de imunização em Guarulhos quem quer escolher vacina no momento da aplicação. Pessoas que comprovem contraindicação médica a determinado tipo de imunizante ficariam de fora dessa determinação. O secretário da comissão, o vereador Maurício Brinquinho, do PT, justificou o parecer e destacou a importância do projeto. Esse projeto, além dele estar de acordo com as normas, né, com a regulamentação do efetivo do projeto mesmo, que aqui a gente acaba vendo a parte mais técnica, mas além disso, também a questão do mérito dele, ele é louvável, porque o direito coletivo tem que ser sempre superior ao direito individual. Então, quando a pessoa se recusa a tomar uma vacina, né, ela acaba colocando em risco também outras pessoas. Então, nós estamos no meio de uma pandemia, ainda que não está solucionada, apesar de ter uma grande maioria já das pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose, mas ainda a pandemia não está controlada. Dependendo da marca, a gente tem que tomar o que está disponível, porque o efeito essencial é a contenção da epidemia, na verdade, da epidemia, da pandemia, né? Então, como é uma coisa muito maior que isso, na verdade, eu, por exemplo, eu não sou químico, eu não sou médico, então não adianta eu ficar escolhendo que vacina eu vou tomar. Chegando lá, tem a vacina, eu tomo e pronto. Então, eu acho que isso é essencial mesmo, porque a pessoa fica entrando na fila, fica marcando para ir tomar, às vezes toma o lugar de outra pessoa e chega lá, a pessoa, não, essa eu não quero. Então, vai para o final da fila. Também acho justo. Os institutos de pesquisa demonstram que milhares de pessoas perderam seus empregos por causa da recessão provocada pela Covid-19. E diante da redução da renda desses desempregados, medidas legislativas estão sendo propostas para analisar a situação dos despejos, desocupações ou remoções forçadas durante a pandemia do novo coronavírus.
A Comissão Permanente de Habitação da Câmara realizou reunião virtual na última quarta-feira, 18 de agosto. O projeto de lei 1161 de 2021, de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que garante a suspensão do cumprimento de medidas promovidas pela Prefeitura de Guarulhos que resultem em despejos, desapropriações ou remoções forçadas enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, foi analisado, mas não recebeu parecer. Presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, explica. Nós temos várias dúvidas com relação ao ponto de vista jurídico, principalmente. A gente estamos aguardando o posicionamento da comissão da CCJ, qual vai ser o parecer, como que eles vão se posicionar com relação a esse projeto, e também pedimos o encaminhamento de ofício para a Secretaria de Habitação, para que eles possam dar um parecer técnico referente a esse tipo de projeto, porque a gente tem grandes preocupações com relação a ele. O projeto de lei quer evitar que ocorram mortes por engasgo em escolas municipais da cidade. A intenção é capacitar professores em cursos de primeiros socorros. Na reunião do dia 18 de agosto, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo analisou 5 projetos. Uma das propostas a receber parecer favorável prevê que professores de escolas públicas municipais sejam capacitados anualmente com curso de primeiros socorros que incluam técnicas de desengasgo. A proposta se baseia na Lei Federal 13.722 de 2018, conhecida como Lei Lucas, pois homenageia o estudante Lucas Begali Zamorra, falecido aos 10 anos em decorrência de um engasgo. Autor do projeto e secretário da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, comentou a relevância do projeto. A Comissão de Educação emitiu parecer favorável numa propositura apresentada por este vereador, que é o projeto que prevê a lei do desengasgo, que é a manobra Rennes. Essa lei, ela vem, na verdade, que é a Lei Lucas, como é mais conhecida, ela institui que os professores da rede de educação municipal tenham um curso de preparação ao desengasgo, porque quantas crianças foram vitimadas, como o Lucas, com apenas 10 anos, que com um passeio escolar engasgou com uma salsicha e infelizmente veio a óbito. E quantas crianças, muitas vezes até dentro da nossa própria casa, a gente passa com os nossos filhos uma questão que às vezes come alguma coisa, vai se alimentar e acaba se engasgando. Então, quantas vidas podem ser salvas com um projeto desse aprovado? Então, fico muito contente do posicionamento aqui da Comissão de Educação, que emitiu parecer favorável, e a gente espera que no plenário os colegas vereadores também tenham a mesma sensibilidade, e a gente tem que eu sempre costumo falar, que na vida nós temos que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. De repente, hoje foi com o Lucas, que foi filho de alguma mãe e de algum pai. De repente, amanhã, Deus o livre, pode ser algum dos nossos filhos. A partir deste momento, nós trazemos a você os principais assuntos abordados nas sessões plenárias desta semana. E começamos falando sobre o debate a respeito da situação da coleta seletiva em Guarulhos. Vereador pelo PSOL, Edmilson apresentou na Casa requerimento de informação 2356 de 2021, que solicita informações sobre a coleta seletiva de recicláveis porta a porta no município de Guarulhos. Professor Rômulo Ornelas, do PT, comentou o requerimento do colega. Está em trâmite na cidade, aqui na cidade de Guarulhos, a chamada taxa do lixo. E quando a gente pensa em lixo, a gente, obviamente, né, lixo, uma expressão, mas são resíduos sólidos, a gente tem que pensar na questão como um todo, na questão ambiental. E uma tese que eu defendo é essa aí do requerimento do vereador, que não dá para votar em taxa de lixo sem entender a questão como um todo, uma questão ambiental. Autor do requerimento, Edmilson, do PSOL, explicou a motivação para solicitar as informações do Executivo. Nas últimas semanas, nós temos caminhões da nova empresa que está prestando serviço de coleta de lixo, disponibilizando caminhão para coleta seletiva e funcionários, fazendo porta a porta ali e retirando. Quem olha assim não vê nenhum problema. Na verdade, que bom que está coletando
em dias alternados, o material que pode ser reutilizado. O problema é que nós temos aqui muitas famílias que vivem dessa coleta desse material. Temos cooperativas organizadas na cidade, tem pessoas que estão coletando individualmente, e é isso que leva o pão de cada dia para a mesa desses homens e dessas mulheres. Quando eu vi a empresa coletando, e estou fazendo esse requerimento de informação, vereadores, em especial o vereador Romulo, para saber, e esse material está sendo levado para onde? Existe alguma parceria com uma cooperativa? Ou esse material vai ser vendido pela empresa, aumentando o lucro da empresa? Porque a empresa já ganha dinheiro para coletar o lixo. Ela vai passar na frente dos catadores, vai retirar esse material, deixando eles sem oportunidade e fazendo desse material renda e dinheiro para uma empresa que já tem um contrato milionário na cidade. Então, a minha pergunta nesse requerimento, eu quero saber exatamente para onde vai esse material e o dinheiro arrecadado com a venda deles, para onde que é destinado? Vai para os cofres da empresa? Existe algum convênio, alguma parceria com alguma cooperativa? Enfim, são essas perguntas que eu gostaria de fazer e assim que chegar o requerimento, voltarei a tratar desse tema. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. A situação da Proguaru, que neste momento passa por análise sobre a viabilidade de continuar em funcionamento, também foi debatida. Vereador pelo PSDB, Geleia Protetor usou a palavra durante sessão na Câmara para se manifestar contrário ao referendo da Proguaru, que aponta a necessidade de ouvir a população sobre o possível encerramento das atividades. O parlamentar questionou a regularidade do referendo. O protocolo do referendo da Lei 7279 de 2020, que deveria ter sido analisado pela Procuradoria da Casa e não para a conferência de assinatura, não há como ser feito isso pela Câmara, para a emissão do parecer quanto à sua legalidade. O presidente da Casa, o vereador Martelo, do PDT, esclareceu o parlamentar sobre a questão e afirmou que todos os procedimentos foram feitos de acordo com o regimento interno da Câmara. O requerimento será dirigido à Câmara Municipal, que emitirá parecer e encaminhará em 30 dias o pedido ao Tribunal Regional Eleitoral, organizar o referendo nos 60 dias seguintes. Nós recebemos o requerimento, recebemos as assinaturas, foi feito um parecer e simplesmente encaminhamos. Fizemos a coisa correta, como está no regimento interno. Maurício Brinquinho, do PT, também está de acordo com o referendo. Para ele, ouvir a população é a melhor maneira de encaminhar a questão. Nada melhor do que consultar o povo. Mesmo porque poderia ter sido feita uma audiência pública. Poderia ter sido consultado, inclusive, essa casa com mais respeito e ter mostrado realmente os problemas que a Proguaru tem. Porque até agora, eu que faço parte da Comissão de Estudos, não vi nenhum problema desse do tipo de acabar com todos os seus serviços. Então, eu não vejo uma forma maior e melhor de externar e da gente exercer a nossa cidadania do que no voto. Advogado e vereador, Dr. Laércio Sandes, do DEM, concorda com a condução que o presidente da Casa deu à questão do referendo. Eu não poderia deixar de me manifestar sobre essa questão que envolve o referendo da Proguaru desde a última sessão, por entender e fazer o meu contraponto e achar e ter a plena convicção que o presidente desta Casa agiu de forma acertada, porque eu não poderia acreditar, como foi questionado na última sessão, alguns colegas ou algum colega, que o referendo em questão haveria necessidade de ser submetido ao plenário, como que parece que aquela votação que ocorreu em dezembro passado não teve valor. Infelizmente, aquela votação não só teve valor, eu fui um dos vereadores que votou contra e continuo achando que o eventual encerramento das atividades da Proguaru é o maior erro dessa legislatura que o prefeito Guti vai praticar, se assim consumar até dia 31 de dezembro. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Diversos parlamentares comentaram a denúncia de Jorginho Mota sobre possíveis irregularidades na arrecadação do IPTU.
Vereador pelo PTC, Jorginho Mota, pediu a palavra durante a 43ª sessão extraordinária para denunciar situação que o vereador classificou como gravíssima. Segundo ele, a Secretaria da Fazenda está deixando de arrecadar valores de IPTU e lesando os cofres públicos do município. Eu queria pedir ao presidente, seriamente, presidente, que nós pudéssemos verificar. E de pronto, eu já quero pedir ao prefeito Guti e principalmente ao secretário Ibrahim que afaste imediatamente o fiscal, inspetor fiscal de rendas da Divisão Administrativa de Tributos Imobiliários, o senhor Odenir Valeiro, porque ele consta contra ele uma sindicância que, inclusive, está apurando esse tipo de denúncia que eu falei aqui. Então, eu não vejo por que esse cidadão, esse servidor público, continuar investido num cargo de chefia se ele está sendo acusado de tal situação e se nós temos realmente o problema da paralisação de cadastro. São 42 mil cadastros onerando aos cofres públicos desde 2020 quase 1 bilhão de dinheiro para os nossos cofres públicos. Presidente da Casa, o vereador Martelo, do PDT, acredita que a denúncia do vereador merece atenção e exemplificou a situação com uma experiência particular. Quando eu falo com o prefeito, falo com o secretário de Finanças, eles me alegam que os procuradores têm vida própria. Ninguém manda nos procuradores. Eu mesmo tenho uma propriedade da família que está lançado erroneamente, e nós estamos pedindo há mais de ano, e para revisar, está na mão de um procurador. Sou vereador, presidente da Câmara, estive lá com o prefeito Ibrahim pedindo que coloque corretamente o imposto, aquilo que é devido e que nós queremos pagar. E não conseguimos. Nem quem quer pagar consegue. Ou seja, está errado tanto a mais quanto a menos. Então eu acho que realmente o Ibrahim, o prefeito, deveria tomar uma posição muito firme para fazer um acordo com os procuradores, chegar num denominador comum para ver se a coisa anda. Porque realmente todos estão perdendo, tanto a prefeitura quanto os munícipes que têm para receber ou que querem pagar. Lucas Sanches, do PP, também se manifestou. O vereador se mostrou disponível para acompanhar a denúncia. Falta tanta coisa na nossa cidade, para muitas vezes a desculpa é a falta de recurso. Então, quando você vê o vereador Jorginho Mota colocando uma denúncia como essa, ela é grave, porque a cidade deixa de arrecadar, porque de repente tem funcionário ali deixando de aplicar o imposto corretamente, e pelo que o vereador falou, pelo que eu entendi, a cidade deixa de arrecadar, por exemplo, R$1.000 e coloca ali 20, 30 reais, e a gente sabe como que essa pessoa retorna esse investimento para quem ainda está ali aplicando. Então, eu fico triste de ver uma situação nessa na cidade de Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo. Dr. Laércio Sandes, vereador pelo DEM, apontou ainda a dificuldade de acesso a informações de ações realizadas pela Secretaria da Fazenda. A Prefeitura alterou o valor venal de todos os imóveis por volta de abril, maio deste ano. Algo que eu acho extremamente estranho, porque nós temos que respeitar o princípio da anualidade, a noventena. Nós não podemos ter majoração de tributo dentro do próprio ano. É algo que é extremamente estranho e questionável. Eu fiz um ofício pedindo acesso ao processo administrativo que trata do tema. E pasmem, através de um despacho da lavra do referido Odenir Valério, inspetor fiscal de renda, depois sequenciado pela Procuradoria do município, foi indeferido o meu acesso a este processo administrativo que tratou da alteração do valor venal. Edmilson, do PSOL, apoia a denúncia feita pelo vereador Jorginho Mota, do PTC, e informou o parlamentar que também está dando andamento ao assunto. Vereador Jorginho, essa denúncia foi feita por este vereador aqui nesta Câmara, nesta tribuna. Encaminhamos já para o Ministério Público, já estivemos
2 vezes na corregedoria, já cobramos o secretário de Fazenda para que tomasse providências. Vossa Excelência está coberto de razão, mas é um problema que a gente já aponta muito anteriormente. Existe uma briga que essas pessoas estão promovendo e levando prejuízos à prefeitura. Nós temos na prefeitura profissionais que são cadastradores. A lei do concurso que admitiu esses profissionais, que está aqui uma cópia em minhas mãos, que é de 1971, a abertura desse processo, não da lei, mas do processo de contratação, ela coloca estas atribuições para que esses cadastradores façam. Infelizmente, uma disputa onde entrou para que eles não fizessem mais isso. Hoje eles estão sem função, poderiam estar fazendo esse trabalho, mas eu acho que também não existe uma vontade política do governo de resolver essa situação. Márcia Tasquete, do PP, apoiou os colegas e falou da importância e responsabilidade do Legislativo acompanhar a denúncia. É de interesse dessa Casa Legislativa, é interesse desses vereadores e nós não podemos nos omitir. Nós somos a voz da população e quando nós aqui nos silenciamos e deixamos de fiscalizar o que acontece nos órgãos públicos, nós estamos de joelho para tudo que acontecerá de forma errada. E aqui ninguém pode ficar assim. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Edifícios de quaisquer templos religiosos poderão ser regularizados sem a cobrança de imposto sobre atividade de construção civil. O projeto que prevê esse benefício recebeu aprovação da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Em reunião extraordinária, em 20 de agosto, a Comissão de Obras e Serviços Públicos emitiu parecer favorável ao projeto da Prefeitura que dispõe sobre normas para a regularização de edifícios de templos religiosos de qualquer culto. A proposta prevê a aplicação de imunidade tributária do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN, sobre a atividade de construção civil. O presidente da comissão, vereador Romildo Santos, do PSD, comentou o projeto. Esse projeto é um projeto muito importante para os templos religiosos, né? Seja a igreja evangélica, católica ou outro segmento. Em que sentido, né? As igrejas, elas hoje sobrevivem com doações. Elas não faturam, não vendem nada, não produzem nada, né? Na realidade, só ajudam as comunidades, principalmente as pessoas mais carentes. Então, o prefeito Guti, né, fez esse projeto para poder ajudar aí, né, essas pessoas especiais que cuidam de bens da nossa cidade, né, sabendo disso, com esse projeto vai reduzir o ISS na regularização desses templos religiosos, né, porque a cada metro quadrado é cobrado o ISS. E quando é uma construção nova, né, que você faz a planta, recolhe as RTs dos engenheiros ou arquitetos responsáveis, é um valor. Quando você regulariza, é outro valor, né? Porque é regularização. Então o valor sobe muito. E com essa isenção do ISS aí, vai dar oportunidade de todos os templos religiosos que tiver condição, né? Pegar o próprio membro da igreja, né? Que possa fazer esse trabalho para eles, dar entrada na prefeitura e legalizar aí, né? O templo deles, para que eles tenham tranquilidade, estejam na normalidade no município de Guarulhos. Eu acho que é interessante, sim, porque ninguém quer ficar irregular, todos querem, na realidade, ficar tudo certinho com o poder público municipal. Agora nós voltamos a falar sobre os destaques das sessões plenárias desta semana. Foi deliberado pelos vereadores um projeto de decreto legislativo que pretende instituir ao padre Júlio Lancelotti o título de cidadão guarulhense. O religioso é conhecido por desenvolver ações sociais junto aos moradores de rua. Na última sessão extraordinária, dia 18 de agosto, os vereadores deliberaram um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão guarulhense ao padre Júlio Lancelotti. A iniciativa é do vereador Edmilson, do PSOL. O padre Júlio, nos últimos anos, tem sido alvo de ataques aí de extremistas em relação ao trabalho que ele tem feito pela população de rua na cidade de São Paulo. O padre Júlio é um símbolo nacional, no Brasil inteiro é reconhecido por esse trabalho, pelo seu comprometimento. Mesmo agora, enquanto nós tivemos aí as noites e as madrugadas mais frias dessa região, inclusive na cidade de São Paulo,
Padre Júlio abriu a igreja que ele é responsável em São Paulo para poder acolher os moradores de rua, para que não tivessem problemas e não tivessem a ocorrência de mortes ali na região onde ele faz esse importante trabalho social. Os vereadores Marcelo Seminaldo, do PT, Lamé, do MDB e Romildo Santos, do PSD, também enalteceram o trabalho assistencial realizado pelo padre. Muitas pessoas se valem da fé das pessoas para enriquecer, muitas pessoas se valem da fé das pessoas para fazer disso um instrumento de dominação política, inclusive. E o padre Júlio Lancelotti não, ele vai na linha oposta, né? O padre Júlio Lancelotti, ele pratica exatamente aquilo que diz o evangelho, que é cuidar dos pobres, que é se valer daquelas pessoas que mais necessitam. Então, eu tenho extrema simpatia pelo trabalho do padre Júlio Lancelotti e tenho certeza que a nossa cidade é que ganha com ele sendo cidadão guarulhense por tudo aquilo que ele faz e por tudo aquilo que ele ainda vai fazer, porque ele vai olhar, vereador Edmilson, para aquelas pessoas que não têm teto, ele vai olhar para aquelas pessoas que estão passando frio, ele vai olhar para os mais necessitados. Então, por isso, parabéns a Vossa Excelência pela escolha e me sinto honrado em ter o padre Júlio Lancelotti como cidadão da cidade de Guarulhos. Parabéns. O padre Júlio, ele não é simplesmente uma figura paulistana ou brasileira, ele é uma figura humana extraordinária, reconhecido mundialmente. E eu sou testemunha disso, principalmente nesses dias de frio, onde ele tem feito gestos onde poucos seres humanos têm atuado nesse sentido, de amenizar o sofrimento dos outros, de acolher, de dar proteção a quem de fato precisa. O padre Júlio, assim também como o nosso padre Paulão aqui em Guarulhos, vereador Edmilson, né? Que faz um trabalho igual, ou, né, não da mesma proporção, ou que também não tem a mesma visibilidade como o padre Júlio. Os dois são super amigos, o padre Júlio e o padre Paulão, e sai todos os dias da sua paróquia com aquelas pessoas que são realmente pessoas que amam o ser humano, que não é fácil você sair todos os dias, seja frio, seja chuva, seja sol. Se você perguntar, por exemplo, o padre Paulão, o nome de cada morador de rua de Guarulhos, ele sabe. Se você perguntar ao padre Paulão, a história de cada morador de rua, ele sabe, assim como o padre Júlio. Outra situação, porque deixa eu dar um testemunho aqui, conversando com o padre Paulão, às vezes, um morador de rua morre e ninguém tem referência de onde é aquele morador de rua, né? E as pessoas procuram o padre Paulão, assim como o padre Júlio em São Paulo, para saber da onde que é a origem daquela pessoa, daquele morador de rua que faleceu, né? Para poder avisar a família, ele ter um enterro, pelo menos que a família saiba que ele morreu, né? Então, o padre Paulão é essa pessoa, assim como o padre Júlio, que vem aí trabalhando com os descamisados, as pessoas que não têm o que comer, as pessoas onde não têm onde dormir. Moradores de Guarulhos têm relatado dificuldades em realizar agendamentos de transporte ambulatorial na cidade. A reclamação foi abordada por Janete Rocha Pietá. Um dos temas discutidos na sessão do dia 18 de agosto foi a dificuldade de agendamento e adequação do transporte ambulatorial em Guarulhos. O assunto foi abordado pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, ao justificar um requerimento de sua autoria que solicitava informações sobre o pedido de transporte ambulatorial da senhora Deise Calegari. Além do requerimento, a vereadora enviou à prefeitura um ofício sobre a mesma questão. O caso dessa senhora, ela tem comorbidade, ela tem obesidade mórbida. E desde o dia 26 de julho, ela está no Hospital de Servidores, querendo voltar para casa e mandaram a ambulância somente a maca. Quer dizer, o equipamento não servia para uma pessoa que tem obesidade, né? Mesmo fazendo a cirurgia, o processo demora. É um caso dramático, mas não é só isso. Tem várias pessoas que estão com problema de transporte ambulatorial para a questão de hemodiálise. Eu gostaria muito que todos os vereadores se sensibilizassem para essa questão do transporte ambulatorial. É necessário que haja imediata compra
de marcas especiais para o transporte de pessoas como ela, que tem obesidade mórbida, é a necessidade de ter umas ambulâncias para que possa a população, em casos deles, serem atendidos pela prefeitura. O vereador professor Rômulo Ornelas, do mesmo partido, também destacou dificuldades na utilização desse serviço público de transporte na área da saúde. Outro problema na cidade de Guarulhos que o governo conseguiu piorar é esse transporte que a população usava bastante e quando você requisita, e sempre não tem condições. Às vezes a gente tem que entrar na justiça para garantir o direito da pessoa ser transportada pelo sistema SUS que a cidade administra. E tem vários casos aí, esse é um caso pontual, mas a cidade como toda está devendo esse trabalho que era realizado antes, né? Aí ninguém entende por que reduziu esse tipo de transporte. Nós já entramos algumas vezes na justiça para valer o direito do munícipe, né, nessa questão do transporte, a cidade de Guarulhos está andando para trás no que diz respeito à saúde. Não só a saúde, outras coisas mais, mas a questão da saúde regrediu bastante, muito. E esse é mais um item que Guarulhos está devendo. Nenhum outro parlamentar comentou sobre o assunto. O requerimento foi aprovado e enviado ao Executivo. E a vereadora Janete Rocha Pietá também relatou que tem recebido de moradores dos Pimentas reclamações a respeito do transporte público no bairro. Na sessão do dia 18 de agosto, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, apontou demora e superlotação de ônibus em algumas linhas que atendem o bairro dos Pimentas. A parlamentar comentou essa situação na justificativa de um requerimento de sua autoria, solicitando informações sobre itinerários de linha de ônibus. Nós, vereadores, somos procurados pelos munícipes cobrando. E, infelizmente, amanhã vou conseguir uma conversa com o secretário, mas existe uma defasagem muito grande em relação às linhas, né? E eu estou pedindo essencialmente sobre a linha 732, lá do Terminal dos Pimentas, para o centro, para a linha 702, que faz Praça da Saudade e é Pimentas Unifesp, e também a linha 717 e 717A, que todas, essa inclusive faz circular saúde. Para quem tem carro, isso aí não incomoda, mas está havendo demoras, né, entre uma saída e outra. Além disso, a população reclama, e com razão, que na hora do rush, esses ônibus estão superlotados. Então, eu agradeço por terem aprovado, mas eu queria sensibilizar a essa casa da importância da mobilidade urbana para a vida da população. A maior parte da população vai de ônibus. Nenhum outro vereador se manifestou sobre esse tema. O requerimento foi aprovado e enviado à Prefeitura. A possível cobrança de pedágio no trecho da Via Dutra em Guarulhos é um assunto recorrente. A medida, criticada por boa parte da população, agora poderá também ser rejeitada com o apoio de um movimento suprapartidário. Durante a sessão de 18 de agosto, o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, propôs a formação de um movimento suprapartidário contra a instalação de um pedágio na rodovia Presidente Dutra, no trecho do município de Guarulhos. No dia anterior, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, havia aprovado o edital de concessão da rodovia no trecho São Paulo-Rio de Janeiro, pois o contrato com a CCR vence no início do próximo ano. O novo edital prevê pedágio em Guarulhos sem cancelas dentro do sistema Free Flow. Essa notícia hoje de que será instalado na rodovia Presidente Dutra
um pedágio, e aí eles chamam de free flow, né? Vai impactar diretamente a vida de todos nós, porque isso vai ser impactado no valor do custo do frete de toda a mercadoria que passa pela rodovia Presidente Dutra, e a gente vai dizer aqui que boa parte do Brasil circula pela rodovia Presidente Dutra. Isso vai impactar no trânsito da cidade de Guarulhos, já caótico, porque muitas pessoas usam a rodovia Presidente Dutra para poder se locomover de um lado para outro da nossa cidade. Isso vai fazer com que o custo de vida das pessoas da nossa cidade fique ainda maior. O que me chama a atenção é que o presidente Bolsonaro, que assim, tem como hábito mentir o tempo todo, ele faz a mentira um método, né? Na campanha passada, salvo engano, eu vi um vídeo dele, junto com o prefeito Guti, né? Onde ele dizia que não seria implantado nenhum pedágio na cidade de Guarulhos. Mentiroso, mentiroso. Falou aquilo e agora dá de presente para a cidade de Guarulhos um pedágio que vai impactar a vida de todos nós. Então fica aqui, não só o meu repúdio, mas convidar e convocar todos os vereadores da nossa cidade, assim como a população, sociedade civil organizada, os empresários, para que a gente possa fazer um grande movimento suprapartidário para poder impedir a instalação desse pedágio na nossa cidade. O presidente da Câmara, Martelo, do PDT, também se manifestou sobre o tema. Quero informar o vereador Seminaldo que eu ouvi pela rádio o próprio presidente dizendo que, na época que esteve falando sobre isso, sobre essa nova concorrência da Via Dutra, que Guarulhos não iria ter cobrança de pedágio. E não vai ter praça de pedágio. Parece que eles estão querendo cobrar desde que o senhor entra na rodovia e paga quando o senhor sai. Mas eu acredito que ele disse que não vai ser cobrado. Espero que seja verdade. Senão vamos nos mobilizar, todos os vereadores juntos. Acho que nós juntos somos uma força enorme para defender a nossa cidade e principalmente quem mora em Guarulhos. Imagina todo mundo que sai de Guarulhos para trabalhar em São Paulo para trabalhar em Guarulhos, seria assim um desgaste muito grande no bolso do trabalhador. Então acredito que ano de eleição ele deve manter a palavra dele. Espero, ao menos eu ouvi de viva voz. Se for verdade ou não, só o tempo vai falar. O vereador Leandro Dourado apresentou um projeto de lei que pretende criar normas de funcionamento para os parques de diversão instalados na cidade. Durante a 43ª sessão extraordinária, dia 18, os vereadores deliberaram 5 projetos que serão agora analisados pelas comissões permanentes do Legislativo. Entre eles está a criação de normas de funcionamento para os parques de diversão de Guarulhos, um projeto do vereador Leandro Dourado, do PTC. Esse item é muito importante, a propositura desse projeto, para a gente buscar regulamentar os parques de diversões da nossa cidade de Guarulhos, né? O projeto foi apresentado, cabe ainda modificativos, né? Os colegas vereadores que derem assinar, quiserem encaminhar junto, quiserem discutir o projeto junto, o gabinete está aberto, está à disposição de todos os vereadores e peço a ajuda de vocês para que a gente possa regulamentar e regularizar os parques da nossa cidade, que muitas vezes funcionam de qualquer forma, de qualquer maneira, e isso a gente não pode deixar acontecer. O Bosque Maia é um dos principais pontos de lazer da cidade. O local também é bastante utilizado para a prática de esportes e andar de bicicleta. Mas um projeto de lei quer limitar a circulação de ciclistas por lá. A possibilidade de proibir ciclistas na pista de caminhada do Bosque Maia gerou debate durante a última sessão extraordinária, dia 18. De autoria do vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, o projeto de lei que prevê essa proibição foi aprovado em primeira discussão. Quem anda ou caminha pelo Bosque Maia, eu tenho o hábito de fazer caminhadas lá pelo Bosque Maia no início da manhã, percebe as dificuldades ou da segurança que há que ser dado para os pedestres de um modo geral, principalmente aos finais de semana. É tanto que eu tenho informação não oficiosa, porque eu não questionei, de que a direção do Bosque Maia, a Secretaria de Meio Ambiente, nos tempos recentes, proibiu a circulação de bicicleta naquela localidade, porque, ao que consta, informações por parte de alguns servidores, ocorreu um apavoramento
de um ciclista face a um pedestre dentro do Bosque Maia. Eu sou advogado e sempre trabalho com a prevenção dos riscos e dos acidentes. Ali não é diferente. Ali, a meu ver, é uma bomba relógio que em algum momento pode acontecer fatalidade maior e que vai trazer custo ao erário público. O presidente da Câmara, Martelo, do PDT, apoiou a proibição. Eu queria fazer aqui um comentário dizendo que cada macaco no seu galho. Bicicleta na ciclovia. Quem quer caminhar é na pista de caminhar. Estou contigo, vereador Laércio Santos. A coisa é simples. Não podemos ficar aqui discutindo o sexo dos anjos. Já os vereadores Janete Rocha Pietá, do PT, professor Rômulo Ornelas, também do PT, e Lucas Sanches, do PP, foram contrários à restrição e criticaram a falta de espaços adequados aos ciclistas. Falta na cidade um desenvolvimento de políticas e também sinalização em relação aos ciclistas. Tanto que amanhã eu estarei junto ao secretário de Trânsito para discutir a questão. Mas por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque eu acho que o Bosque Maia é um lugar de todos, né? Sinalizar, eu concordo. Defender a vida, eu concordo. Mas temos que chegar ao meio termo de não proibir, como ocorre hoje, a vida e as atividades dos ciclistas. Porque o tema é importante, mas não se mata, não se acaba com a miséria matando o miserável. O problema existe mesmo, é verdade, né? É um tema relevante para a gente discutir coisas mais além, porque como acabou a ciclovia ali na região, que dava tanto resultado ali na nossa região. No entanto, é o seguinte, Laércio, eu lamento dizer que eu não voto em nenhum momento contra a circulação de bicicleta. O que falta é a questão de racionalizar o uso do espaço. Ciclista em pista de ciclismo, caminhar pedestre na pista de caminhada. Mas e onde não tem pista de ciclismo? O meu voto foi contrário justamente por uma questão de bom senso. Concordo com a vereadora Janete quando a gente diz que muitos ciclistas hoje estão utilizando a bicicleta até como meio de transporte, mas também para trabalhar. Hoje, quando você abre um iFood, um Uber Eats, aplicativos de solicitar comida, muitos deles vêm ali com um ciclista trazendo a nossa comida quentinha. Apesar da discussão, a maioria dos parlamentares votou favorável ao projeto. Os vereadores Edmilson, do PSOL, Maurício Brinquinho, do PT, Márcia Tasquete, do PP e Sérgio Magnum, do Patriota, defenderam a restrição às bicicletas. A proposta do vereador, para mim, o vereador está dizendo óbvio, ele está chovendo no molhado. Ele escreveu no projeto de lei dele que não é permitido as bicicletas na pista de caminhada. Pista de caminhada para caminhar. E o vereador, no artigo 2º, se vocês observarem, ele coloca que deverá ser feita a sinalização para orientar que ali é uma pista de caminhada e que é incompatível, gente. Eu não sei, talvez, muitas vezes, a gente está no afã de fazer uma média com um determinado setor e, às vezes, a gente acaba perdendo a racionalidade. Entendeu? Eu defendo o ciclista, defendo as bikes, acho que tem que circular, mas nós temos que criar espaço próprio. Não dá para a gente dizer, olha, vai ser a mesma coisa, nós vamos autorizar, dizer, não, fica autorizado que o ciclista ande também na marginal ali, ao lado da rodovia Presidente Dutra. Não dá, é incompatível. O vereador Laércio Santos tem razão, meu voto será favorável, porque tem a razão de estar andando ali com as pessoas, e eu me preocupo muito, principalmente com as pessoas de idades que estão andando. Né? Porque se é um ciclista profissional é uma coisa, se é um ciclista aquele do dia a dia, de uma brincadeira, está ali conversando com os amigos, e às vezes pode acontecer realmente um acidente, ou como o vereador Laércio falou, um patinete, enfim. O que a gente precisa é de alternativa. Tem um lugar para caminhar, então tem que ter um lugar para a bicicleta também. Assim como tem que ter um lugar para o skate, tem que ter um lugar para o lazer de todos. É um parque, o lazer é para todos. Inclusive, a gente precisa ver a questão dos esportes também, porque essa questão da ciclovia, essa questão que eu coloquei também do skate,
é uma questão de esporte para a cidade. Deixar claro que aqui ninguém está contra a bicicleta, ninguém está contra pessoas que trabalham de bicicleta, muito pelo contrário, eu sou totalmente favorável. Porém, nós não podemos deixar que a bicicleta ande junto com o transeunte, com a pessoa que está andando, transitando nesse lugar. Outra coisa, a pista de caminhada também não é pista para a pessoa que entrega lanche através da bicicleta, que entrega mantimentos ou que faz o seu trabalho. Lá é pista de caminhada, não é pista para entrega de comida, de alimento. E concordo realmente, plenamente, o meu voto é favorável à proibição de um ciclista estar tomando o lugar de um pedestre, como eu digo, né, numa faixa de caminhada, né, de pista de caminhada. E digo mais, eu acho que cada macaco no seu galho, como o presidente logo antes tinha comentado, que cada um na sua casinha, né? E ciclista na pista de ciclismo, né? E o pedestre na pista de pedestre. Desde o primeiro semestre deste ano, está instalada na Câmara uma comissão especial de estudos para analisar o fechamento da Proguaru. Apesar da CE já ter feito a oitiva de diversas pessoas, alguns vereadores estão preocupados com o futuro da comissão e também dos servidores que poderão perder seus empregos. Durante a sessão extraordinária de 18 de agosto, vereadores expuseram preocupação com possíveis demissões na Proguaru e com a ameaça de esvaziamento da Comissão Especial de Estudos. O assunto foi iniciado pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, ao justificar requerimento de sua autoria que solicita informações sobre contrato firmado entre a Proguaru e a Prefeitura de Guarulhos para prestação de serviços na área da saúde. É muito importante saber e aí dizer que a Prefeitura, e por isso eu estou pedindo os contratos entre a Prefeitura e a Proguaru para a questão dos agentes de portaria na saúde, bem como os atendidos, se foi feito realmente esse contrato ou se terminou. Porque naquele projeto da educação, os agentes de portaria vão sair da escola e vão sair da saúde, né? Então, é um pedido formal, mas é um pedido, inclusive, para dar embasamento à Comissão Especial de Estudos, no sentido de tomar as providências, porque há um movimento da Prefeitura de demissão dos funcionários. Isso não é justo, né? Tem que se cumprir o que está na lei, que a extinção vai até dezembro. E se existe o referendo, agora a extinção só poderá ocorrer por vontade popular. Presidente da Comissão Especial de Estudos que analisa a situação da Proguaru, o vereador Edmilson do PSOL mostrou preocupação com a possibilidade de esvaziamento da comissão e com críticas à atuação da Câmara quanto ao referendo. Gostaria aqui de deixar registrado que nós temos aqui um importante momento na cidade de Guarulhos, que é a possibilidade real, aí basta o Tribunal Regional Eleitoral definir da realização do referendo. Tem muita gente divulgando informações que não são verdadeiras, dizendo que o referendo teria que passar pelo plenário dessa casa, a lei orgânica e o regimento não diz isso, dizendo que o referendo tem que ter um crivo da Comissão de Justiça e Redação dessa casa, também não é verdade isso, não está escrito em nenhum lugar, dizendo que teria 30 dias para se convocar o referendo, e não é verdade, porque os 30 dias se referem a atos da mesa das casas legislativas em relação à convocatória do referendo. Ou seja, o referendo está cumprindo todas as suas exigências. O que existe hoje é uma tentativa de esvaziamento da comissão de estudos, de encerrar ela mais rápido que o prazo normal, e o que existe é uma tentativa também de desmerecer a atitude tomada pelo Legislativo na pessoa do presidente dessa casa. O
presidente dessa casa seguiu o rito, seguiu o regimento e seguiu a lei orgânica. Mandou para o Tribunal Regional Eleitoral, que é quem cabe a decisão. E nós vamos decidir com a população. E aí é o que eu estou dizendo aqui. Eu quero ver aqueles vereadores e vereadoras que são pelo fechamento da Provaru, vestir uma camiseta, subir num carro de som e pedir voto para os seus candidatos ou para si mesmo e dizer que são a favor do fechamento da Provaru. O vereador Maurício Brinquinho, do PT, ressaltou a importância da continuidade da Proguaru. Eu peguei aqui, assisti aqui agora há pouco, no dia 13/8, uma matéria do SPTV, que a terceirizada do Instituto Gerir estava em greve, os trabalhadores e as trabalhadoras, por conta de falta de pagamentos, né? E os trabalhadores não estão sendo pagos, trabalharam, não foram pagos, realmente tem que exigir seus direitos, estão certíssimos. Porém, para poder manter o HMU limpo, que estava uma sujeira imensa, né, porque não estava o pessoal da limpeza, para manter o HMU limpo, quem foi convocado para fazer essa limpeza naquela hora foram os trabalhadores e trabalhadoras da Provaru. Isso eu quero deixar aqui claro para ver como que é essencial o trabalho da Provaru, dessas trabalhadoras e trabalhadores que têm os menores salários, que estão ali trabalhando pela limpeza, né? O que a gente precisa enxugar são os excessos. As feiras livres de Guarulhos poderão ganhar a instalação de banheiros químicos. Durante a última sessão extraordinária, dia 18 de agosto, um projeto de lei que prevê a instalação de banheiros químicos nas feiras livres da cidade, restrito aos feirantes, foi aprovado em primeira discussão. A proposta é da vereadora Márcia Tasquete, do PP. Podem ter certeza que esse projeto ele é essencial à saúde pública. Os feirantes têm uma dificuldade muito grande de localizar, às vezes, um bar, uma lanchonete ou uma casa que deixe eles utilizarem um banheiro para suas necessidades fisiológicas, e sem dizer que a higiene, que é tudo, principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos passando, porque quem não aprendeu agora que a higiene é tudo, não vai aprender mais, né? Então, por conta disso, eu tenho certeza que essa casa, aprovando esse projeto, agiu de maneira muito acertada, porque nós precisamos muito que esses banheiros químicos estejam lá para os feirantes utilizarem. O projeto foi unanimidade entre os parlamentares. Professor Rômulo Ornelas, do PT, e Dr. Laércio Sandes, do Democratas, foram alguns dos vereadores que defenderam a proposta. Só para lembrar, eu não sei exatamente o ano, uma outra vereadora, que era das legislaturas anterior, fez esse projeto, foi para o governo derrubou. O governo não sancionou, né? Derrubou e voltou para cá, justificando vício de iniciativa. Aquela coisa que o vereador não pode legislar com questões econômicas, etc, etc. Que é uma boa iniciativa. Realmente, você vai nas feiras livres, é uma bagunça danada. O pessoal faz suas necessidades nas casas vizinhas ou por ali mesmo, né? Eu acho que tem que pressionar o governo para sancionar mesmo, de fato. O projeto deixa de ter de livre iniciativa quando o prefeito sanciona. Se ele sancionar, ele passa a ser legal, ele não passa a ser ilegal, entendeu? Porque se deixar sem conversar com o prefeito, ele vai derrubar, justificando vice-iniciativa. Nós tivemos, Romulo, foi o projeto de lei 2986/2016, do então vereador Tarso, e que de fato passou por essa discussão, o prefeito vetou, e eu penso que por mais que foi vetado e que foi rejeitado no judiciário, nós temos que rediscutir esse tema, principalmente agora com a questão da pandemia. E a gente nem sabe qual é a condição de higiene que tem os trabalhadores das feiras livres da cidade, pela falta de um banheiro, pela falta de um local apropriado.
muitas das vezes acabam fazendo suas necessidades fisiológicas nos locais mais impropriados possível e estão ali pegando os alimentos, as verduras e tudo mais para fornecer à população da cidade. E o momento da pandemia, como eu disse, isso é bem oportuno para a gente repensar sobre essa situação. Os vereadores Wellington Bezerra e Jorginho Mota, do PTC, além de Janete Rocha Pietá, do PT, apoiaram a instalação de banheiros químicos. Eu, particularmente, moro ao lado de uma feira, muito próximo de uma feira, e eu sei exatamente a necessidade que os feirantes passam e o quanto a população é prejudicada. Na verdade, até a possibilidade dos feirantes serem incumbidos aí em alguma espécie de crime, né, por fazer suas necessidades aí fisiológicas na rua. E todos os meus vizinhos, né, recentemente vieram me cobrar aí, providências, né, porque o pessoal não tem como utilizar, não tem banheiro próximo e acaba indo na rua. Então eu quero só parabenizar essa iniciativa aí da vereadora, né, e sim, precisamos discutir esse tema que é muito importante, não só para os feirantes, mas como para toda a população de Guarulhos. Foi uma iniciativa muito, muito importante para a cidade e também parabenizar não só a vereadora Márcia, mas também todos os vereadores que, mesmo de situação de oposição, entenderam que é um projeto importante para a cidade de Guarulhos. E assim, presidente, que nós seguimos com um legislativo forte, né? Discutindo bons projetos, boas ideias e transformando tudo isso em expectativa e coisa boa para a comunidade, para a população. Consideramos que a feira é importante, é uma tradição brasileira e é preciso dar condições e infraestrutura para esses trabalhadores e trabalhadoras que levantam cedo e que trazem para nós o produto de qualidade e muitas vezes muito mais baratos do que os mercados. A Comissão Permanente de Segurança Pública se reuniu dia 19 com o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes. O objetivo do encontro era discutir um projeto de lei que institui um auxílio uniforme para os guardas civis municipais. Em reunião presencial realizada dia 19 de agosto, a Comissão de Segurança Pública do Legislativo recebeu o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes. A ideia do encontro era ouvir a opinião do secretário sobre um projeto de lei elaborado pelo vereador Paulo Roberto, do PTB, que institui um auxílio uniforme aos guardas civis municipais por meio de um voucher. O secretário Pontes descartou a iniciativa neste momento. No momento, com as justificativas, com as buscas que nós fizemos em outros municípios que já trabalham com esse tipo de ação, que são vouchers individuais aos GCMs, nós entendemos que não é viável nesse momento. Uma vez que a nossa guarda é uma guarda grande, ela tem mais de 700 homens e então nós teríamos que individualizar. E nós temos hoje 5 inspetorias especializadas, além de 5 inspetorias regionais. Então nós temos uma diversificação de uniformes. Então nós temos equipes que trabalham, por exemplo, na ambiental, que tem uma farda, um uniforme camuflado, de cor verde. Nós temos um canil que ele tem um sistema de uniforme acolchoado. Nós temos o Getran, que trabalha com equipamento de motocicleta. Nós temos as inspetorias regionais, que fazem, por exemplo, as rondas escolares, que é outro tipo de uniforme. Então, cada uma também tem os seus valores, né, os seus preços. E isso individualizado, a gente não saberia como fazer. E também nós temos o desgaste do uniforme. Tem inspetorias que desgastam mais, outras que desgastam menos. E temos que lembrar também que temos funcionários administrativos. Como que seriam tratados todas essas formas? Diante da exposição do secretário, o presidente da Comissão de Segurança do Legislativo, Luiz da Sede, do PSD, afirmou que a comissão vai elaborar um parecer contrário à proposta. E a gente não podia dar esse parecer sem consultar o nosso secretário, o nosso comandante, e para que a gente desse um parecer que realmente seja favorável ou não ao projeto.
Então, essa reunião foi muito boa, a gente discutiu, a gente viu a opinião do secretário, que passou, você viu como é que ele detalhou muito bem, e a gente vai dar o parecer. A gente agradece muito, até o Paulo Roberto não esteve aqui, e a gente sabe que é um vereador de 8 mandatos, a gente respeita muito, mas a gente vai sentar, eu, o vereador Gilvan e o vereador Edson Bezerra, para a gente dar o parecer final desse projeto. Da nossa comissão, o parecer vai ser o contrário, até porque a gente queria ouvir o secretário. E também o Gilvan Passos, que já ficou na pasta há 4 anos, sabe que não é viável esse projeto para a Guarda Municipal. Então, por isso que a gente vai dar o parecer ao contrário. Nós encerramos essa edição com um convite. Nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe Thiago Moura, atleta olímpico de salto em altura. Confira um trecho da entrevista. Por que você escolheu o salto em altura? Quando eu fui iniciado em todas as provas. Me colocaram na barreira, me colocaram na velocidade, no salto em distância e no salto em altura. As provas que eu mais tomei gosto e mais tive um destaque mais interessante foi o salto em altura, o salto em distância e a barreira. Então, meu pai e o Anísio, né, na época que me iniciou, ele falou assim, não, vamos brincar de saltar. Você gosta de saltar? Vamos brincar de saltar. Então, o salto em altura foi a que eu mais me evidenciei, tomei mais gosto por treinar, e era a que eu mais competi em categoria de base. E foi a prova que, nas 13, 14, 15, eu fui para o outro lado do mundo, porque eu fui para uma competição de descendente em Palermo, na Itália. E aí foi aí que eu vi que era essa prova, sabe? Tipo, eu queria muito isso. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal do YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!